Olá, meninas e meninos. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a régua simétrica. Essa régua é uma régua que eu desenvolvi. Eu desenvolvi, na verdade, para trabalhar com as minhas alunas para facilitar a vida, porque quando eu ia dar os cursos de micropigmentação, eu percebia que muitas se perdiam na medida do paquímetro. Então, desenvolvi essa réguinha. A réguinha, ela tem uma marcação onde eu coloco aqui início de sobrancelha padrão e depois eu coloco início de sobrancelha. Início de sobrancelha padrão seria a mesma medida do tamanho dos olhos, ela é padrão. Quando eu fujo dessa medida padrão? Quando eu tenho uma cliente com um nariz muito largo, uma cliente mais cheinha, se eu usar um espaçamento muito grande entre os olhos, o que vai acontecer? Vai parecer que ela tem um rosto mais largo ainda. E nenhuma mulher gosta de parecer que tem um rosto muito largo, um nariz muito achatado. Então, nesse caso, eu escorrego a minha régua e trabalho com ela no início de sobrancelha, que vai dar a medida de 2,6. Esse é uma marcação perfeita, dá certinho. Fazendo essas três marcações, eu posso ver que aqui no meio, a minha régua marca eixo simétrico e TO. TO quer dizer tamanho do olho, que é a medida de baixo. E essa medida de cima, ela marca eixo simétrico. O eixo simétrico é a nossa metade aqui, ó. Ela vai dar certinho lá no arco do cupido. Dá certinho a metade que nos divide. Eu preciso dessa marcação de metade, porque é a partir dela que eu marco meu ponto mais alto. Então, eu preciso dela para que eu faça a transferência do desenho. Na verdade, o trabalho maior da design é transferir tudo que ficou bonito de um lado para o outro lado. Uma dica que eu dou para vocês, eu sempre observo a sobrancelha da cliente mais bonita e a partir da mais bonita, eu faço a segunda sobrancelha. Vamos deixar a mais bonita, preservar a mais bonita e tentar transferir o desenho para outra. Então, isso a gente chama de transferência. Quando eu vou marcar o ponto mais alto, a minha régua é flexível para isso, para que eu possa ajeitar ela no rosto e fazer as marcações dos dois lados. O importante aqui é que quando eu marco um ponto mais alto de um lado, eu faça a mesma marcação do outro lado. O 3, que é a minha medida final, ela é a minha medida padrão. O importante é que tudo que eu marque de um lado, eu faça a mesma marcação do outro lado. Quando eu vou usar 2 e 1, que foge da minha medida padrão? Quando eu tenho aquela cliente que tem um rosto muito afinalado, um nariz muito longo, ela já apresenta uma sobrancelha muito curta e ela tem um crânio muito pequeno, então eu vou trabalhar umas medidas menores, porque a sobrancelha ela pode ter a medida de 4,5 cm até 6, no caso de eu ter um rosto muito grande, uma cliente gordinha. Então nessa hora que entra o visagismo. O visagismo ele nada mais é do que intuição. Então nós temos que ter intuição para poder trabalhar. Eu sento a cliente, olho o desenho, ajudo, peço para que ela olhe no espelho também e ajude eu a identificar se esse desenho ficou bom para ela ou não. Porque na verdade a cliente, a gente atende, ela vai embora. Só que depois quem vai ficar se olhando no espelho o tempo todo é ela. Ela, é o marido, é os filhos. E as pessoas cobram muito diferença de aparência. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado para modificar alguém. Feita a marcação do ponto mais alto, eu venho com a minha régua, coloco aqui onde está IS, início de sobrancelha, encosto no início da sobrancelha e vou marcar o meu ponto mais alto. O importante é que se eu marcar o C desse lado, quando eu andar a minha régua para o lado de cá, quando eu transferir ela aqui, eu vou fazer a mesma marcação do outro lado. Quando eu vou usar as outras duas medidas, que são o A e o B, justamente naquela cliente que eu falei, que tem um rosto pequeno, rostinho afinalado, tá? Então, a régua é para ser posicionada assim, usada assim, não assim. Tem muitas pessoas que colocam ela assim, daí depois não conseguem entender o que está acontecendo.
tá? Aqui, ó, tem todas as siglas escrito, tudo que elas significam para facilitar a vida de vocês, para vocês entenderem o que vocês estão fazendo de marcações. Acompanha também uma apostila digital que eu envio para vocês no e-mail juntamente com a régua, que é de fácil entendimento. Ela vem 6 moldes, eu encaixo os moldes nas marcações que eu fiz e posso preencher com sombra. Eu gosto muito daquela sombra marrom da MAC, sabe? Para fazer simulação de micropigmentação. Posso preencher com o pigmento quando eu vou fazer a sobrancelha fio a fio. Tá? Então, esse é o jeito de usar a régua. A régua é um material bem simples. Ela foi feita no material de PVC. Ela é cortada a laser. Então, ela me tem um custo caro por isso. Eu estou estudando um meio de trabalhar com material que seja melhor, que fique mais barato e que seja mais resistente. Mas no momento, quem abraçou a minha ideia e quem produziu isso pra mim é com esse material que consegue fazer, tá bom? Como ela é feita silk, vocês tomam cuidado pra não ficar limpando com acetona, tá? Porque a acetona tira o silk. Obrigado, agradeço a oportunidade de poder apresentar o meu trabalho para vocês. Obrigado pela confiança, espero que facilite a vida de vocês, assim como tem facilitado a minha vida e de muitas pessoas. Obrigada. Eu sou Renata Barcelli, criadora do método Sobrancelha Simétrica, criadora da régua simétrica. Um abraço a todos.